Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso segundo módulo, segunda aula, com o tema A Visão das 70 Semanas. E aí, preparado? Preparado para descobrir que visão é essa e a sua interpretação? Então, fique conosco. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração ao Senhor e pedir a Ele a toda a direção. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai, Deus eterno, te agradecemos por mais esta oportunidade em que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Te agradeço por cada pessoa que está aqui, Senhor, nesta aula, cada aluno, cada aluna, que cada um de nós possamos entregar nossas vidas ao Senhor, Pai. Possamos aceitar o Teu chamado de uma restauração, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá, louvado seja o Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Levando em consideração esta aula, que o Espírito Santo é quem está nos instruindo em todo este caminho, tá bom? Então você é muito bem-vindo pelo próprio Espírito Santo. Então fique conosco e vamos lá avançar na nossa aula de hoje, tá bom? Bom, já falei, o tema é a visão das 70 semanas. Vamos lá então? Olha só, vou começar com uma pergunta. Você já orou pedindo perdão não só por você, mas por toda a sua família ou comunidade? Hoje nós vamos estudar uma oração de Daniel, feita no momento em que o povo estava no cativeiro, estava escravo, e como Deus respondeu trazendo esclarecimentos da profecia dos 2300 anos. Você lembra na aula passada que falamos sobre esse assunto? E a gente viu ali que em Daniel 8:14, a profecia das 2300 tardes e manhãs que vimos que se referem a 2300 dias, e em profecia dias são anos, ou seja, 2300 anos. E a gente ficou aí com uma pergunta no final. Em que ponto essa profecia teria início e qual é o ponto do seu término? Ponto de início e término, tá bom? E aí hoje nós vamos descobrir através da oração que Daniel fez. Daniel, ele orou, né, pelo povo que estava em cativeiro, né? E aí nesta oração ele teve uma resposta também referente a mais detalhes dessa profecia dos 2300 anos. E aí ele viu que essa profecia se referia ao Messias, o libertador de toda e qualquer escravidão. Então vamos lá. Olha só, o que aconteceu com Daniel? Daniel ele estava estudando os escritos do livro de Jeremias, e ele viu que o cativeiro do povo judeu estava no seu término. A profecia dizia que 70 anos o povo ficaria cativo. E essa profecia, pelo que constava, estava chegando ao seu fim. Então Daniel começa a orar, confessando os pecados do povo e pedindo misericórdia diante de Deus. E aí ele começa a oração dizendo assim, na verdade eu vou pegar trechos da oração, tá bom? Está lá em Daniel capítulo 9, você lembra que Daniel 8 foi a visão das 2300 tardes e manhãs. Daniel 9, ele começa a orar pelo povo. E aí o trecho da oração que eu vou trazer está lá no verso 4 até o 6, tá bom? Então vamos ler. Ele diz assim, Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha que oração profunda. Olha que oração de entrega por si e pelo povo. Vamos continuar. Olha só o que ele continua dizendo. Agora, pois, ó Deus nosso,
ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Deixa eu parar aqui um ponto. Falando aqui desse trecho, faz resplandecer o teu rosto. Eu tive uma experiência interessante com isso, né, com esse texto. Em outro versículo, né, lá em de Números capítulo 6. O livro de Números capítulo 6 traz uma bênção. Aí, se você quiser lançar uma bênção para uma pessoa, vai em número 6, no verso, eu tenho aqui na minha Bíblia, no verso 24 até o 26. Diz assim, ó Senhor, aliás, diz assim, o Senhor os abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando eu vi esse texto, eu comecei a refletir. O que significa ter o rosto de Deus resplandecido sobre mim ou sobre alguém? E aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, o que significa o seu rosto resplandecer? Amado, olha só que interessante. Foi uma manhã que eu tinha acabado de acordar e refletindo ali naquele texto e me perguntando o que seria aquilo, veio uma imagem rapidamente na minha frente. Era a imagem do próprio Jesus. E o rosto dele era iluminado e sorridente, sabe? De orelha a orelha. Então, aconteceu isso. E aí eu compreendi que o resplandecer de Jesus sobre mim, sobre você, é o sorriso dele, iluminado, que brilha sobre nós. Aí eu fiquei maravilhado com essa rápida visão e vi como é bom você ter ali Deus sorrindo para você. E aí, voltando à oração, Daniel pede isso: Senhor, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E ele continua: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha que súplica, isso está lá em Daniel 9, do verso 17 ao 19. Nós aprendemos muito com a atitude de Daniel. Ele orou, confessando os pecados do povo inteiro. E mesmo sendo fiel a Deus, isso que é mais impactante, ele se identificou com o povo. Isso significa que devemos fazer o mesmo. Então devemos orar por nossa família, devemos orar por nossa igreja, cidade e nação. Isso é uma reflexão para a gente, porque muitas vezes a gente vai à igreja, é um exemplo que eu vou trazer aqui, e na igreja a gente pode encontrar muitos erros de pessoas falhas, e muitas vezes a gente quer sair. Mas Daniel não abandonou o povo, não. Daniel ficou ali no meio do povo, ele orou, ele se colocou no lugar do povo e pediu clemência a Deus, pediu misericórdia para que Deus salvasse todos. E essa é uma atitude que nós podemos ter, nós devemos clamar a Deus por nós mesmos, pela nossa família, por todos os que estão ao nosso redor. E assim Deus, ele age, ele responde. Não foi isso que Daniel falou? Olha, Daniel pegou e falou assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. E Deus vem e age. E assim que Daniel estava orando, o que aconteceu? Antes que ele terminasse a oração, apareceu o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Daniel na visão do capítulo anterior. Se você for olhar lá no capítulo 8, o anjo Gabriel aparece a Daniel. E aí, passado algum tempo, acontece esse episódio da oração de Daniel e o mesmo anjo aparece a Daniel. E o que o anjo fala? Olha só, está lá em Daniel 9, verso 21. E ali Daniel continua dizendo: estando eu
Digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, lá no capítulo 8, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E aí o anjo começa a trazer algumas revelações para Daniel. E você vai ver que está relacionado, inclusive, à oração dele. E aí, qual é a sua oração hoje? O que você pede a Deus? Então se prepare, porque Deus vai te responder nesta aula. Deus vai te responder neste conteúdo, neste estudo que estamos tendo aqui, eu e você. Tá bom? Preparado? Pronto? Então vamos lá. Daniel capítulo 9, verso 24. Vamos falar sobre a visão das 70 semanas. Então, o texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando para Daniel. Daniel, o teu povo tem 70 semanas. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Tá bom? Então vamos lá. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então vamos entender ponto a ponto desse primeiro verso, tá bom? Que 70 semanas são essas? E como será tudo isso que o verso nos traz? Bom, vamos ponto a ponto. Primeiro vamos falar das 70 semanas, que estão determinadas sobre o povo judeu, tá bom? Bom, lá o texto diz que essas semanas elas estão o quê? Determinadas sobre o teu povo, ou seja, elas estão cortadas, elas estão determinadas, separadas de um período maior para os judeus. Que período maior é esse? É os 2.300 anos, só podem ser eles. Lembra lá que nós tínhamos os 2.300 anos e agora o anjo traz 70 semanas, ou seja, é um período dentro desses 2.300 anos, tá bom? Mas vamos ver o que 70 semanas são essas. Bom, 70 semanas, cada semana tem quantos dias? 7 dias, certo? Bom, vamos lá. Então, 70 vezes 7 dá 490, ou seja, 70 semanas equivalem a 490 dias. É só fazer a conta, tá bom? Então, nós temos 490 dias, ou seja, dia em profecia é ano. Um dia é um ano, 490 dias, 490 anos. Então, 490 anos separados para os judeus. Lembra que Daniel estava orando? Senhor, teu povo, a tua cidade, o povo que é chamado pelo teu nome, perdoa, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Então Deus pega e fala assim: olha, Daniel, eu vou permitir que haja um período maior para o povo judeu se arrepender, não cometer os mesmos pecados que antes. O que ia acontecer com o povo judeu? Deus separou o povo lá o povo de Israel, lembra? Lá do Egito, tirou ele do Egito com mão forte, braço estendido, poderoso, atravessou o Mar Vermelho, levou para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Só que o povo sempre foi rebelde a Deus. Deus fazia as situações para ele, ajudava eles, e eles voltavam atrás. Eles reclamavam, questionavam, murmuravam, e toda vez que eles faziam isso, eles acabavam nas mãos de Satanás e acabavam sendo levados cativos, presos como escravos, né? E novas chances eram dadas a eles. E até que ocorreu esse período aí que eles estavam em cativeiro por Babilônia, mais uma vez Daniel ali, agora na pessoa de Daniel, orando pelo povo. Tantas outras vezes, outras pessoas eram enviadas por Deus, profetas. O texto até lá fala, né, que os profetas vieram, pessoas vieram falar com o povo, levar o povo a Deus ao arrependimento, né? E eles se arrependiam, mas depois voltavam às práticas erradas. Então agora o anjo fala assim: olha, vamos dar mais uma chance. Vamos dar aí 490 anos para o povo judeu. Que Deus queria que o povo judeu fosse um povo que representasse a Deus perante todo mundo. Que ele fosse um povo escolhido para atrair outras pessoas para o reino de Deus.
Então era um povo escolhido. Então vamos dar mais 490 anos para o povo judeu. Para o povo judeu. Tudo bem? Então vamos lá. O que mais? Bom, o texto lá continua. Eu vou voltar aqui para a gente ver, tá bom? Olha lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí vamos pegar esse ponto. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Vamos lá. Vamos falar primeiro para cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ou seja, mediante ao sangue de Jesus, a rebelião do homem contra Deus é aniquilada. Ou seja, os pecados são perdoados. Ou seja, o Messias reconciliou o homem com Deus. Então essa é a grande salvação de tudo, da profecia toda, é o ponto-chave, é a vinda do Messias, do próprio Jesus, para cessar a transgressão, para falar, olha, eu vou restabelecer o homem de volta com Deus, o relacionamento do homem com Deus, diretamente com Deus. E aí vem o Messias para isso, para cessar essa transgressão. Vamos continuar. Trazer a justiça eterna, ou seja, Cristo se fez justiça por nós. Ele tomou a cruz no nosso lugar. Então, somente pela fé podemos receber essa justiça que vem do Senhor. Então, é graças a Jesus. Jesus é justo. Nós somos injustos, mas graças a Jesus nós podemos ser justificados a partir do momento que nós aceitamos o seu sacrifício por nós. Então, Jesus morre na cruz, ele traz a todos uma nova chance, uma nova vida através dos méritos dele, e quando a gente aceita, quando a gente entrega a nossa vida a ele, ele vai e nos justifica, ele nos torna justos, ele nos torna puros. E a gente vai trilhando o caminho que ele nos direciona. Bom, vamos lá. Selar a visão e a profecia. O texto também fala disso, né? Que o intuito dessas 70 semanas é para que a visão, a profecia, receba um selo, seja selada. Bom, que visão é essa que precisa ser selada? É a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, caso essas 70 semanas se cumpram, todo o resto da visão das 2.300 tardes, ou seja, dos 2.300 anos, também se cumpririam. Tudo bem? Então, essa visão agora, essa segunda das 70 semanas, é como se dissesse, olha, se cumprindo essa, é uma certeza que as outras também, o outro tempo restante também vai se cumprir, tá bom? Então vamos lá. Bom, o texto também diz para ungir o Santíssimo, ou seja, para dar início à ministração do Santo no Santo dos Santos no fim do período dos 2.300 anos. E nós vamos estudar isso aqui também, viu? Esse tema, gente, esse tema é um tema muito importante. É o tema do santuário. Nós vamos ver que o santuário, ele tem 3 compartimentos. Eu já vou deixar de antemão aqui. Ele tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Em cada um desses compartimentos é feito um trabalho, tá bom? E nós vamos ver que ao fim dos 2.300 anos tem um início, tem uma nova fase nesse santuário, que é a parte do Santíssimo. A gente vai entender isso nos próximos conteúdos, tá bom? Por enquanto vamos ficar com essa parte que isso vai acontecer. Bom, vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Então a gente viu, né? A gente viu todo esse verso aqui, ó. 70 semanas estão determinadas, ou seja, 490 anos para o povo judeu, né? E através da morte de Cristo, teria aí o fim do pecado, né? No sentido, ele teria um fim, graças a Jesus, e todo aquele que aceitasse a Jesus seria levado aí a uma purificação dia após dia. Mesmo pecando, mesmo caindo, tem uma nova chance, uma nova oportunidade em Cristo Jesus. E aí vimos também que essa visão dessas 70 semanas é um selo que diz que o período maior vai se cumprir também, tá bom? Também vimos que ao final dos 2.300 anos vai ser feita uma nova passagem do lugar santo para o lugar santíssimo.
Isso a gente vai dar mais detalhes nos próximos estudos. Mas vamos lá. Então temos aí, vamos para o verso agora 25 de Daniel 9. O anjo continuou: Sabe e entende, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, e até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aqui, né, já um desvendar daquela pergunta que a gente fez lá na última aula. Qual é o início da visão? Qual é o início dos 2.300 anos? E quando é que termina? E aqui o anjo já dá uma dica. Olha, essas 70 semanas, ela tem um início. E aí a gente pode concluir que essas 70 semanas, elas começam com os 2.300 anos também. Então, começa junto o mesmo período, 70 semanas e os 2.300 anos. E a gente vai ver como se encaixa direitinho na história. A história revela direitinho que tudo se encaixou e tudo se cumpriu perfeitamente. Então, nós temos aí, ó, sabe e entende, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós temos 7 semanas. E até o Messias, nós temos 62 semanas. E aí, nesse período todo, né, principalmente ali no início, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, vamos entender isso com mais detalhes, tá bom? Nós temos aí o primeiro período, 7 semanas, né? Bom, 7 semanas equivalem a 49 dias. Ou seja, cada semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49. Ou seja, 7 semanas equivalem a 49 dias, ou seja, 49 anos. Tudo bem? Então nós temos aí. Começa a contar a partir da onde? A partir da saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Ou seja, essa ordem foi emitida em 457 a.C. por Artaxerxes, que permitiu que os judeus, liderados por Esdras, reconstruíssem Jerusalém, que está lá em Esdras capítulo 7. Depois você vai lá ver, e você vai ver o decreto de Artaxerxes, que liberou o povo para reconstruir Jerusalém. Na verdade, ele emitiu um decreto. E aí a história comprova o tempo desse decreto, que foi a ordem, o dia, a data exata do decreto, que foi em 457. Então a gente já tem um ponto de início da profecia, tá bom? Então vamos lá. Lá na frente eu vou trazer todas as datas, tá bom, gente? Vamos lá. Então nós temos aqui outro período que seguiu, primeiro 7 semanas, agora temos 62 semanas. Ou seja, 62 semanas equivalem a 434 dias. Só fazer as contas, tá bom? 434 dias, ou seja, 434 anos. Então temos aí a sequência das 7 semanas com a contagem até o Messias, que é o príncipe. Então nós temos aí o período de 408 a.C. até o ano 27. Você sabe que antes de Cristo o período ele decresce. Então vamos supor 408, 407, 406 e por aí vai. Tá bom? Mas o fato é que 408 até 27 depois de Cristo vai dar vai ser equivalente a 434 anos. Né? E no ano 27 é quando Jesus é batizado por João Batista, que inicia o seu ministério. Então Jesus inicia seu ministério no batismo, quando ele é batizado por João Batista, tá bom? Bom, vamos lá. O texto prossegue dizendo, Daniel 9, verso 26 e 27. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação,
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, nesse momento nós vamos falar sobre o que vai acontecer com o Messias. Ele será cortado, mas não para si mesmo. E vamos falar sobre o fato de que ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Depois, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o que aconteceu quando Jesus ele foi cortado, ou seja, ele morreu. E aí ele ressuscitou, foi ao céu, aconteceram algumas coisas. E de antemão eu posso dizer que vai ter um povo do príncipe que há de vir e vai destruir a cidade, destruir Jerusalém, né, e o santuário. E a gente vai ver isso cumprindo-se literalmente na história, tá bom? Bom, por hora vamos falar sobre o Messias. Bom, temos aí uma semana equivale a 7 dias, 7 anos, tudo bem? Então, após as 62 semanas, o Messias fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, será morto ungido, o príncipe, o Messias. Também é mencionado a respeito do povo de um príncipe, como eu disse no slide anterior, que há de vir e que destruirá a cidade e o santuário, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso a gente vai ver como se cumpriu mais à frente, tá bom? Bom, vamos lá então. O que aconteceu? Nós temos aí os 2.300 anos, que é o tempo completo. E a gente viu que ele iniciou junto com o período das 70 semanas, ou seja, 490 anos. Iniciou em 457 a.C., que é quando foi o decreto de restauração de Jerusalém por Artaxerxes. E aí, chegando no 408, houve a restauração de Jerusalém de fato. Então temos aí um período de 49 anos. E aí, em seguida, tivemos mais um período de 434 anos, que daria no ano 27 depois de Cristo, que de fato aconteceu o batismo de Jesus Cristo. E aí, em seguida, nós temos um período de uma semana, ou seja, 7 anos, finalizando no ano 34. E aí, do 27 ao 34, fala que na metade da semana, ou seja, no ano 31 depois de Cristo, houve a morte de Jesus Cristo. Esse depois de Cristo é só para a gente ter uma noção antes e depois, tá bom? De Cristo, que a história se dividiu. Mas o fato é que no ano 31, Jesus morre, como foi dito na profecia, que seria cortado o príncipe. E aí ele morreu, e aí ele ressuscitou. Gente, e o que aconteceu? Lembra que o povo judeu teria um período de 490 anos para de fato se firmar em Deus, nunca mais sair dos caminhos dele? Ele seria um povo representante do céu para levar a mensagem para todos os povos, nações, tribos, línguas? Pois bem, 490 anos foi dado para ele. E no final da última semana, onde Jesus morreu ali na metade, eles tiveram mais um período até o ano 34, que aí fechava a semana completa, os 7 anos completos. Só que o que aconteceu? Jesus veio, foi rejeitado pelos judeus. Muitos aceitaram Jesus, muitos rejeitaram. E aí o que aconteceu? No ano 34 depois de Cristo, Estevão foi o primeiro mártir, ou seja, o primeiro servo de Jesus, que levando a mensagem, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, os discípulos continuaram a pregar, falou: olha, Jesus, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, ele é o verdadeiro Deus, ele é o Deus que nós devemos seguir, ele morreu, ressuscitou para nos salvar, e eles não acreditaram, mesmo com todos os milagres, com todas as situações. E aí o primeiro mártir foi Estevão depois de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus morto foi Estevão. Então, nesse momento, justamente no ano 34, acaba-se o tempo para os judeus. Os judeus não mais seriam representantes do povo de Deus. Então, abriu-se a mensagem para os gentios, ou seja, para outras pessoas
que não eram judeus. Então todos, não era mais um povo que seria representado por Deus. Então quem aceitasse a salvação faria parte do povo de Deus. Simples assim, tá bom? Então vamos prosseguir. Tudo bem até aqui, gente? O fato é que nós temos aqui Deus, nós podemos perceber, gente, Deus é fiel. Deus é fiel ao cumprir suas promessas no tempo certo. Você percebe isso? Desculpa, gente. Então vamos lá. Ó. Você viu como Deus é fiel? E por que era importante entender que Jesus veio como Messias prometido? Por que é importante? Primeiro a gente entende, né, que Deus cumpriu tudo no tempo certo. E a gente agora vê que é importante entender que Jesus veio como Messias prometido para ver como Deus está no controle da história. Por mais que o pecado ele veio sobre o mundo, tinha uma salvação, tinha uma solução. Você lembra lá que Daniel estava orando justamente pelo problema, o pecado. O pecado é problema, gente. E o Messias, Jesus veio para realmente solucionar o problema do pecado. Então, por isso que é importante nós entendermos, porque só em Jesus existe solução para as nossas misérias, nossos problemas, nossos pecados. Então, isso fica claro para a gente, tá bom? Então, olha só, o cumprimento da profecia, como resposta às nossas orações pelo arrependimento de nossos pecados e os de nossa família, igreja, cidade e nação. Por isso a profecia, porque ela nos mostra, olha, as orações fazem sentido. Graças a essas orações que eu tenho a solução para os meus problemas e os de meus amigos, familiares, parentes e por aí vai. Então Jesus é a solução. Então você está orando, seja por um familiar, seja por um amigo, por quem quer que seja, né? Continue orando, não desista. Por mais que a situação possa parecer difícil, seja um vício de alguém, seja um problema aparentemente sem solução, continue orando. Deus trará a resposta. Deus fará meios para alcançar pessoas através da sua oração, tá bom? Então, quando olhamos para a profecia de Daniel, percebemos algo extraordinário. É cada detalhe das 70 semanas ou 490 anos, tudo aponta para Jesus. Lembra lá? A ordem para restaurar Jerusalém, existe uma ordem para restaurar a sua vida. Existe uma ordem para transformar a nossa vida, o nosso ser. Né? E esta restauração é feita graças a Jesus. Quando Jesus vem, ele mostra que de fato o desejo dele é restaurar. E ele vem em pessoa, em ser humano, para cumprir essa promessa. Então, desde o momento em que foi estabelecido o decreto para restaurar Jerusalém, até o batismo de Cristo, seu ministério, sua morte na cruz, tudo se cumpriu exatamente como Deus revelou. Isso nos mostra, amado, amada, isto nos mostra que Deus está no controle da sua história. E ele já sabia de antemão o tempo exato em que seu filho seria enviado ao mundo para nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós. Isso é fantástico, porque essa profecia foi dada muito tempo antes de Jesus nascer, mas mostrou detalhadamente o que aconteceria e quando Jesus viria. E quando se cumpriu, a gente viu como Deus está no controle de tudo. Então, nenhum evento foi por acaso. Cada profecia cumprida é um selo da fidelidade de Deus. Ou seja, se as 70 semanas se cumpriram, como eu já disse anteriormente, volto a repetir aqui, todo o tempo restante dos 2.300 anos também se cumprirá. E se cumpriu, como veremos na nossa próxima aula. O fato é que o sacrifício de Cristo estava determinado desde o princípio. Então ele veio para cessar a transgressão, ele veio para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E essa justiça eterna, ela está disponível a mim e a você hoje pela fé. Bom, agora, depois de entendermos como a profecia apontava para Jesus, vamos aqui fazer uma reflexão.
tá bom? Olha só, assim como a profecia foi tão fiel e exata sobre a primeira vinda de Jesus, podemos crer que será igualmente fiel e exata quanto a sua segunda vinda. Olha que essa profecia da primeira vinda foi dita muito tempo antes. E Jesus veio. Ele veio indefeso, como um bebê humano, sofreu, padeceu, morreu na cruz, açoitado, humilhado. Então ele sofreu tudo isso por mim e por você. Mas tem uma segunda profecia, que é a segunda vinda dele, não mais com um bebê indefeso, não mais com uma coroa de espinho, é uma coroa de glória que vai cobrir a sua fronte santa. Ele vai vir com milhares e milhares de anjos acompanhando ele ao seu redor. E ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas vezes até ouço dizer, nossa, se Jesus vier hoje, vai ser pior do que antes, vão rejeitar ele, vão açoitar, vão fazer isso e acontecer aquilo. Gente, isso não vai acontecer, porque Jesus virá totalmente diferente da primeira vinda. Ele vai vir com poder e majestade para dar um fim de vez a tudo. A sentença já foi dada. Quando ele morreu na cruz, o pecado já teve fim. Então, quando ele vier agora pela segunda vez, é para concretizar aquilo que já está feito. E aí eu te pergunto, tendo Jesus já cumprido tudo o que era necessário para a nossa salvação, o que ainda falta para que eu e você estejamos prontos para o grande encontro com Ele? O que falta? O que falta para você? O que falta para mim? Cada dia eu tenho feito essa pergunta para Deus. Senhor, me ajuda. Eu preciso continuar no caminho, eu preciso ter acesso a essa salvação dia após dia, e dia após dia Deus tem dado as suas misericórdias sobre mim. E o que tem faltado a você para tomar essa decisão ao lado de Jesus? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, não há outro Deus a não ser Jesus. Jesus é o nosso Senhor, que está aqui conosco dia após dia. Ele deu ele sacrificou por mim e por você, para que a gente tivesse vida, tivesse esperança. E a profecia, amados, não é apenas uma história, é um convite para entregarmos nossa vida a Jesus hoje, para vivermos em esperança hoje e para sermos parte do povo que anuncia a breve volta do Senhor. As profecias, elas estão se cumprindo. Eu estou mostrando aqui para vocês o que já se cumpriu. E você vai ver aula após aula, nossa, cumpriu, imagine o que vai vir. E daqui a pouco a gente vai entrar num tema em que nós vamos falar do que vai se cumprir ainda. E a gente vai ter certeza nisso, porque tudo até aqui tem que ser cumprido. Então você aceita esse chamado? Você deseja hoje reafirmar sua decisão de seguir a Jesus e confiar em sua palavra profética e se preparar para a sua volta? Você aceita? Eu sei que aceita. Por isso que você está aqui. Não é em vão que você está aqui, inclusive agora, neste momento. Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu e você. Vamos orar para o Pai, para que Ele nos ajude. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça nesta jornada profética. Os sinais estão aí, claros, como a luz do dia, como a luz do sol ao meio-dia. Não tem como deixar de enxergar. Até o apagão que teve lá na Europa deixa muito claro para nós que o tempo está próximo de se cumprir, da volta de Jesus. São muitos sinais, muitos acontecimentos. O que houve lá na Europa, o que está havendo aqui, ali as guerras, os incêndios, os alagamentos, tudo isso é de uma forma mais intensa, você percebeu? Tudo isso tem um alcance mundial. Depois da Covid, o mundo não foi mais o mesmo. Isso é para nos deixar atentos, alertas, que não podemos mais ter nosso foco aqui neste mundo. A nossa esperança não está aqui, está em Jesus. E é por isso que neste momento nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos entregar a nossa vida nas mãos dele e pedir a ele que ele tenha misericórdia de nós. Assim como Daniel orou pelo seu povo, orou por si mesmo, se colocou no lugar do povo, nós também vamos orar. Vamos clamar a Deus. Então, preparado?
Então feche os olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, onde abrimos a Tua palavra e nos deparamos com a oração de Daniel, um modelo para nós, Senhor. E aqui também oramos, Senhor, é verdade, Senhor. Temos agido de uma forma muito injusta contigo. O Senhor que veio aqui nos amou de tal maneira que morreu por nós, através do teu Filho, ó Deus Pai, teu Filho Jesus, que veio e morreu por cada um de nós, e nos deu a oportunidade de salvação, e mesmo assim temos errado, temos falhado, temos pecado, mesmo tendo tido avisos, orientações, apelos, convites, temos falhado, Senhor, nos afastado de Ti, mas aqui te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e nos salve, nos perdoa, nos restaura, Senhor, e nos dê uma nova chance. Que a Tua graça, ela se estenda sobre nós, Senhor, e nos desperte, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória. E que possamos, Senhor, em Cristo Jesus, ser mais que vencedores. Que possamos, Pai, seguir o caminho, seguir a verdade, seguir a vida, ou seja, seguir a Ti próprio, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Teus filhos, e que esta mensagem, Pai, que esta aula possa alcançar muitos e muitos corações. Louvado seja o Senhor, porque cada um de nós temos tido a oportunidade, estamos aqui, Pai, estudando, e colocamos o nosso coração, pedimos que o Senhor entre, Pai, no nosso ser, na nossa vida, e faça morada em nós, e transforme o nosso ser, e nos ajude a proclamar a mensagem da Tua volta. E nos preparemos para este grande encontro, onde estaremos no lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade. Coloca a vida de cada um de nós em Tuas mãos. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, querido. Que bom. Terminamos aqui mais uma aula, mais um conteúdo. Graças a Deus. Deus seja louvado e te espero na próxima aula, tá bom? Então, até mais.